Muy buenas, muchas gracias por estar acá. Algunos estoy seguro que están aquí porque decidieron estar aquí. Hay otros que quizás entraron a tomar algo y de pronto se encuentran en una charla. Eh, yo puedo ser, como mi apellido le indica, cualquier cosa. Mi nombre es Roger Cosa, pero quien está a mi izquierda es uno de los cineastas más, a mi juicio, extraordinarios que tiene el cine contemporáneo y el cine en general. Por si hay alguien que llegó de casualidad, digo esto. Su nombre es Pedro Costa y es un privilegio una vez más poder hablar con él. Vamos a ver de qué vamos a hablar contigo. No estamos aquí tan solos obligados de hablar como ayer, que tampoco lo hicimos del todo, de Sangre, película que se acaba de restaurar en 4K y que será distribuida en España, no sé, en los próximos meses, marzo-abril. Película que es altísimamente recomendable ver en una sala, porque hay una diferencia. Hay un placer de la luz y de las sombras y de los rostros en la luz y en las sombras de esa película. Pero la idea es hablar un poco más allá de ese film en particular, Pedro, y tengo algunas cosas que ayer de alguna forma hablamos en la cena que me gustaría retomar desde otro lugar. Y sobre todo porque vengo de una sección de un laboratorio, de un festival, que es este, que es dentro de los laboratorios es el más digno de los que he visto en mi vida, pero que no deja de ser un problema cómo se piensa, y yo sé que vos podés decir algo distinto al respecto, y además es el gran tabú del cine, tanto en plano como fuera del plano, que es el dinero. Es decir, ¿cómo afecta? No estamos hablando, no quiero el lugar tonto de hablar del dinero, si está bien, si está mal, no estamos hablando de eso, sino cómo un sistema de producción, cómo las ideas de producción terminan de pronto, que uno tiene que ver películas, que los créditos hacia el final o hacia el principio, y no hace falta dar ejemplos, son obvios. Uno tiene que ver 2, 3 minutos de tal empresa, tal coproducción, tal esto, y uno se pregunta finalmente cómo eso lleva a la condensación de un plano, entre otras cosas. Además, se imponen formas, tiempos, conceptos, y esto afecta al cine. Quizás se hacen muchas películas, pero la pregunta es, ¿cuáles son las películas que están en el cine, por decirlo así? No en el cine físico, sino en la tradición del cine. No sé cómo vos lo ves. Isto pode ser uma conversa muito pretensiosa, foi. E muito difícil porque, enfim, toda a minha ideia fixa, obsessiona és uma coisa simples que, como tu dizes, enfim, é um pouco mais complicado que isso, mas o dinheiro dita não só a ética ou, enfim, alguma, enfim, provoca mais ou menos sobressaltos e confusão e, e obscuridade verdadeira durante a fabricação de uma película, mas pode também, quanto a mim, ditar completamente o que normalmente, enfim, no senso comum se chama estética. Enfim, como cada imagem, plano, som nos sai daquele quadrado e nos afeta de uma maneira ou de outra. E eu creio que o dinheiro está. Eu vejo o dinheiro no ecrã, estou sempre dizendo. É muito aburrido para mim porque lo sinto, lo vejo as relações no equipo, talvez porque tenho esta formação antiga de primeiro aspirante a
estupidamente a profissional do cine, depois a profissional do cine durante muitos anos como assistente, e terminei mesmo muito tão cerca dos diretores que hacía planos por eles, por vezes. É uma vergonha, mas era assim. Porque estavam tão, queriam tanto uma colaboração ou uma assistência, mais que isso, uma mano. A verdade é que estavam alguns em pânico, outros derrotados completamente pela produção, por atores também, por vezes, atores com poder, e outras coisas assim. Portanto, quando ontem falávamos, eu não queria muito, enfim, ser demasiado duro ou com colegas ou no ativo, colegas que estão trabalhando, mas vejo de colegas por toda a parte, pequenas e grandes coisas que, enfim, actos, acciones que são, para mim, nocivas, que vão contra este, que eu continuo a alimentar este sonho de, como falávamos ontem, de um pouco de igualdade. Enfim, se estamos neste mundo e nesta sociedade, é no nosso território, no nosso campo, tu na crítica, ou no ensaio, ou na docência, ou na pedagogia, eu nos filmes deveríamos a ser um pouco algo pela igualdade. Falamos muito, é muito, enfim, é complicado, é muito complicado a serlo, mas e difícil e, e talvez seja um processo lento e longo que não, enfim, que desgasta que, e, que, e que faz alguns desistir ou torna algumas pessoas amargas e muito tristes. E eu tenho amigos que quiseram muito, tentaram muito e acabaram muito, muito, muito tristes. Mas essa, enfim, eu chamo igualdade porque essa melhor maneira de nos organizarmos numa rodagem poderia ser um pequeno, enfim, uma espécie de metonímia, perdão, de algo maior, enfim, de algo que tem que ser, que não é possível que não seja, que não todos deveríamos lutar por isso e não é uma questão, enfim. E, e por vezes vejo, enfim, películas que me provocam algum desconforto e mais que desconforto, hum, porque sinto como o dinheiro foi mal gasto, como a e sobretudo como nestes tempos é muito, neste momento é muito, enfim, percebe-se mais claramente do que estamos falando o que é inflacionar algo. Uhum. Ou seja, que parte de uma mentira, muito, muito sencillo, é uma pequena trampa mentira que se espalha, que se dissemina e afeta normalmente aqueles que têm menos, que são mais desprotegidos, que estão mais. Enfim, em arte em geral é horrível a inflação. A inflação no sentido mais, queremos outras coisas, queremos novidade, queremos. No cinema é absolutamente, é uma regra quase. Enfim, não vou citar o Luís Buñuel e a sua famosa, um seu famoso momento de abatimento total quando um amigo americano, que era o Nicholas Ray, que é um diretor americano, lhe disse numa cena, creio que em Madrid, em Hollywood, para ser uma película, a próxima película tem que ser sempre maior que a precedente e sempre com mais atores estrelas, com mais, porque senão não há sobrevivência em Hollywood. E está no meu último suspiro, está na autobiografia do Buñuel. E o Buñuel, enfim, ficou doente, ficou enfermo e muito triste com esta
afirmação. E não só as coisas continuam assim, houve cambiantes, agora há cambiantes, enfim, as coisas são hechas muito tão rapidamente que a inflação se vê menos, enfim, se nota menos, já não são superproduções, enfim, ou seja, a parada está tão alta na indústria, por exemplo, americana e na europeia também está tão altos os pressupostos que já não há câmbio entre, não sei, 200 milhões e 180 milhões, enfim, ou 150 milhões. Ahm, Se notava mais nos anos, nesses anos do Nick Rei e do Buñuel, nos anos 60 ou nos anos 70, em que, em que realmente para conseguir uma segunda película, uma terceira, se tinha que aspirar, conseguir atores, estrelas e coisas, como se diz, de guionísticas, enfim, trampas, sei lá, as coisas de choque, coisas espetaculares, o que fosse. Portanto, hoje está tudo mais encapotado, mais disfarçado, diz, camuflado, Camuflado. camuflado. Mas, mas é essa câncer, cancro, não sei como vocês dizem, que eu sinto muito em películas de consagrados, consagrados contemporâneos e de aspirantes a cineastas. Passo por muitas escolas de cine ou por vezes assim em encontros e se vê que é muito difícil para mim e, enfim, não é que seja a tarefa da minha vida, mas haveria um dia que nos libertarmos desta carga romântica que o cinema transporta em si. Romântica, enfim, não há outra palavra. Pegajosamente romântica, enfim, não sei se diz pegajosa em espanhol, mas sticky. Pegajoso. O que não quer dizer que o cinema não possa ter essa, enfim, esse desejo, essa elevação, essa, essa altura. O Jean-Luc Godard, que morreu agora, por exemplo, de todos nós, o mais elevado. Não é o mesmo pensar que com uma, duas películas estamos por aí numas alfombras rojas e nos cocktails e nos sonhos de trabalho com ator que não é propriamente trabalhar com atores, é uma espécie de jet set, de circuito jet set planetário, etc. És mais próprio do cine, talvez a música, mas a música, enfim, apesar de tudo, é sempre a música. O meu tema é sempre a música, porque quando se vai para a música, quando você é pequenito, você vai para a música, tu sabes isso, eu sei um pouco menos que tu, mas tenho muitos amigos músicos e todos os hijos de los músicos tentam ser músicos. Em Portugal, pelo menos, é assim. E vão sempre pelo rock ou pelo jazz ou assim. E há um momento que ou desistem ou continuam e são bravos, são bons músicos e estudantes e etc. Porque têm que ser, porque a música é música e uma nota é uma nota musical. E, infelizmente no cinema, enfim, dois planos não estão justapostos como duas notas de música, infelizmente. Embora eu creia que há cineastas, existiram no passado cineastas que se esforçaram, não por fazer um cinema musical, é uma tonteria, mas para tratar os planos como coisas quase, enfim, com um caráter, como dizer, não é só seriedade, abordá-lo por todos os lados, testar, abandonar ideias, ideias que não resultam, etc. Um trabalho aturado sobre todas as unidades que compõem uma película. Hum, É sempre assim, é que na música há uma seriedade e há um trabalho
que se não é hecho, não é hecho. Enfim, podes abusar ou entrar por um lado vanguardista e dissonante e, enfim, e feedbackiano e pós, e a ser apenas ruído. Bom, é outra coisa. É um pouco como o cine experimental para mim. Experimental no sentido, enfim, experiências de imagem e sonido. Creio que é outro campo, outro domínio, outro território do, enfim, que não é o meu, que não, creio que não é esse que, enfim, creio que esse território é sempre um pouco, como se diz, transversal, paralelo, que pode ter coisas muito interessantes e há uma história do cinema experimental com autores importantes e estudados e coisas fortes, e, como há da música, mas o que estava comparando é que há uma atitude e há um, não sei, uma posição enfim, Pedro, ¿podrías volver sobre, digamos, recién dijiste algo respecto del plano? Dos planos están unidos. A propósito de las tecnologías de hoy, las formas de manipulación de imágenes, fácilmente alguien cree que dos planos pueden estar unidos solamente por el hecho que es muy fácil poner dos planos juntos. Que en principio hasta habría que ver si son planos, sino más bien imágenes. hum, Que habría que ya hacer esa distinción. Entonces te querría preguntar un poco eso que dijiste, si puedes ir más a fondo. Es decir, ¿cuándo una imagen se transforma en plano? Y en segundo lugar, ¿cómo uno descubre realmente que dos planos se necesitan? Porque pareciera ser que en muchos casos, y escucho siempre a los montajistas decir en la actualidad, eh, si funciona, como si todo fuera una cuestión utilitaria para el relato. Y yo sim. tengo la impresión que es otra cosa. Entonces, ¿cómo lo pensás? Não, mas esse teu comentário à parte ao funciona é muito comum. Não há que levar a mal. Eh, Mas é como lo escutei de mucho, lo escutei de Daniel Huye, que era uma grande amiga e uma das grandes montadoras do cinema, enfim, moderno, e dizia muitas vezes, funciona, porque há uma simples questão de eficacidade, se Ujú. diz, De eficacia. de eficácia que temos que ter em conta, Ujú, enfim, e não, com isto não quer dizer que estamos pensando em algo de comercial ujú. ou de mais simples, sencillo, ou mais abordável, não é nada disso, é apenas são questões de como las tinha, provavelmente, certamente, o Eisenstein, ou tenho mais dúvidas se cineastas mais artísticos las têm em si. Ou seja, Ujú. a eficacidade. Nada contra o teu comentário, não No, estou lo entiendo aqui a fazer. perfectamente. Dale. Mas creio que esse é um dos problemas desta inflação, que não quer dizer apenas mais, pode dizer mais tempo, mais pensamento, sabes? Quando não sabemos o que é ser ensino, se pensa. Isso é certo. Em música, não se pensa, não se sabe do que é ser, se toca, se pratica. Em cinema, se vai pensar para casa, no platô, se reúnem todos para pensar, mas não para ser, vamos pensar o que está mal. Com isto, quero dizer que o cinema, para mim, tentando responder um pouco à tua pergunta, é tão físico, tão prático, tem tanto de. Não és manual, és de há uma buena cegueira, como se diz cegueira? Hum? Cegueira, sim, de ojos. De Ah, ir hacia adelante ciegamente. cegamente, enfim, cegamente, e não és mau, creio. Todos os, se há pessoas aqui que já trabalharam numa rodagem, que sabem perfeitamente o que é esse caminho, essa força. É,
eu creio até, e já o disse muitas vezes, e tenho, enfim, tive algumas discussões com outros cineastas, eu creio que quanto menos se pensa numa película, melhor. Enfim, quando o trabalho é mais, enfim, no dia a dia, na contemplação, na observação, tua própria, personal, na tua vida personal, amorosa, sentimental ou outra, é por aí que se hace o caminho do que depois se vai consolidar praticamente em planos e, evidentemente, com um trabalho in loco com os atores ou com as coisas, que tem de ser um trabalho muito exaustivo. Eh, Para mim, sempre um trabalho de redução, portanto, o contrário desse redução ou mais concentração, enfim, de tentar dizer com 4 palavras o que está sendo dito com 40 e tentar que o plano, apesar de tudo, em todas as suas componentes, seja absolutamente essencial, enfim, essencial nesse momento. Mas a tua pergunta é muito complicada. Eu nunca, neste tipo de conversa, de charla, nunca não consigo responder. Quando escuto outros falando dessas coisas, também me parece um pouco, sempre um pouco teórico e um pouco abstrato. Ah, eu creio que a única maneira para falar disso é falar com o apoio de imagens de uma película ou de um pequeno excerto de películas. É claro que eu estou protegido porque fiz uma película exatamente sobre isso, sobre o que estás perguntando, como, porquê, como é o trabalho em cena. Ultrapassamos mesmo o plano, é como devemos ser, como nos devemos comportar numa rodagem, que decorados, como chegamos a um local, que forças que nos detém perante um local, que nos faz ver mais coisas por um lado do que por outro. Todas as, tudo o que importa para ser uma película, eu tive a sorte de a tratar nessa que isso é sobre Esto- Straub e Oyer, que são os cineastas, enfim, que eram os cineastas, para mim, dos mais importantes do cinema moderno, enfim, dos anos mais, não sei como dizer, mas que provavelmente vós outros conheceis. Ahm, e nessa película que é, creio, muito utilizada para estas, não só para classes de montaje, ou mesmo por montadores e estudantes que estão contra, dá-se o caso, sim, sim, estão totalmente contra esse método, digamos, ou essa. No fundo é um pouco estúpido, porque não se tratava de um método, tratava-se, no caso do Straub e Huillet, o que é fascinante e impossível quase de alcançar é que se tratava de uma maneira de viver. Ou seja, na vida e no cinema era totalmente harmónica, enfim, eram as ideias que tinham na vida, enfim, perante tudo, tinham equivalente depois no como escolher uma take, uma toma, como trabalhar um texto, como trabalhar uma luz, um plano, etc. Isso é. Eu não sei de outro caso assim, enfim. Claro que estive muito cerca e personalmente, enfim, humanamente, muito tempo com eles, portanto, verifiquei. Mas eu creio que para falar, sem falar disso, tentando fugir à tua questão, eu creio que qualquer das películas, enfim, mais
mais pequenas, mais em vídeo, mas ensaios do Jean-Luc Godard respondem um pouco às tuas questões. Qualquer uma delas. Para que a ser cine, porquê e como. Todas elas respondem praticamente. Era um pouco o que ele dizia, ele hacía películas como escrevia crítica, mas é totalmente verdade. Ou seja, quando está a ser uma película, no fundo está dizendo: aqui está bem, aqui estou menos bem, por aqui se irá melhor, e esta imagem que vai suceder àquela pode funcionar, por exemplo. Mas isso está muito presente no Godard. No Godard está, não sei, para mim, há muitas coisas mas és a sua, és ele. Funciona, não funciona. Ou seja, és muito dialético, é o mais dialético de todos. Era o que arbitrariamente por vezes, outras vezes não, muito mais firme, construía pequenas peças que não só se, para mim, se assemelhavam muito mais às coisas às coisas de música e não falo, não estou falando da música que colocava nas películas, ela, de todos estes recentes, o mais próximo de um músico, na maneira de trabalhar, creio, como se diz, acharnement, era um touro de trabalho, enfim, não o conheci muito, estive poucas vezes, mas era alguém que não deixava de trabalhar sempre e com buenos princípios. Pronto. Isto para chegar à minha conclusão, que é os princípios que temos hoje são maus princípios. São maus princípios no princípio. Todos os estudantes de cine lhes são dados ou têm de per si, de cada um, pensam em coisas disparatadas, extravagantes, impossíveis. Normalmente penso, sem dizer mal nunca, do David Lynch, que todos os jovens de hoje ambicionam em pensar aí, sabes? De onde está o Lynch. Enfim, até mesmo pelo aspecto da produção, colores, como a ser isso em color sabes, em atmosfera, etc. Que é algo muito complicado e, sobretudo, muito caro. Muito caro. Mas querem também empezar aí, num território que é muito, muito, onde está Lynch, por vezes, para mim, demasiado abstrato. Enfim, um território que é apenas. Poderíamos, e eu creio que mal dizer sensível, mas sensível é precisamente outra coisa, é estar adaptado a ser tocado e a tocar. E a tocar com todos os sentidos, e a inteligência também. Digamos apenas abstrato. Todos os jovens de todas as escolas do mundo ambicionam partir daí, ou muito cerca daí. E nunca partir de. E mesmo com esta diktat contemporâneo do guion, do trabalhar o guion mil vezes, etc. Eu creio que é trabalhar um guion de uma maneira, enfim, ambicionar uma prosa ou um texto com uma grande parte de imponderável, de abstrato. Não sei, gostaria de ler alguns guiones que não leio, desses que vão às comissões europeias ou assim, porque nas películas está uma indefinição, como se diz, são vagos, não sei como se diz em espanhol, Pagos. vagos. Bom, é Vaguedad. uma palavra como outra, mas que inclui muitas coisas e que não são vazios, por vezes caem num vazio aqui ou ali, mas aí isso é mais, cada um tem a sua opinião, mas que são vagos são, ou seja, poderia ser isto ou aquilo. O plano pode ser ter 3 minutos ou 4 segundos. Por vezes eu sinto isso no David Lynch, que não é, enfim, é uma pequena crítica, mas de colega, enfim, de colega de ofício.
Ou seja, creio que seria mais eficaz, funcionaria melhor se fosse mais curto, em general, mais curto. Poderia ser mais longo, talvez, mas são críticas de, aí está, de como as coisas funcionam, enfim, de uma tarimba, não sei se diz em espanhol, mas de um ofício. Ujú. Eu estou constantemente a pensar nessas coisas, claro, pensar, mas a pensar nas durações, Y, nas escalas, são tudo coisas de grandezas, menor, maior, mais longe, mais perto, sabes? Essa é a minha. E eu creio que deveria ser essa, ao contrário das coisas, enfim, planantes, sónicas e planantes, que o Lynch, enfim, malgré lui, passou para os jovens. Eu lhes digo sempre, mas pensem nas durações e nas grandezas das vossas objetivas, lentes da câmara. Se, és mais, se vais ver mais para trás, mais cerca e como se vão a mover e porquê, etc. Coisas mais, enfim, tem a ver mais com movimento, um movimento das coisas no espaço, enfim, mais, mais terreno, mais normal, mais uma classe mais, enfim. Sim, mas não estava. Que eu queria dizer portanto, isto não inclui nenhuma crítica ao David Lynch, mas é muito perigoso porque me parece que tudo acompanha, não são só os aspirantes aos diretores, que estão enfim, que os seguem, são a partir de há uns 10 talvez mais anos, são também os produtores e as comissões. O cinema está muito mais educado, e aqui tenho que pôr muitas comas, está muito mais educado, muito mais universitário, muito mais, enfim, é o que eu digo sempre, hoje um produtor pode falar tão bem de Ozu como tu. Isso é muito aflitivo para mim. Ah, os produtores têm a idade dos diretores, por exemplo, isso cambiou muito. ujú. São, por vezes, até mais novos, mais jovens. Eh, São PhDs, os produtores, os distribuidores, todos, enfim, tu conheces milhares, eu também, são todos ultra educados, sabem exatamente, enfim, que o Mizoguchi, não sei o quê, tantas películas, ou seja, podem escrever, pensar de uma maneira que influi na relação durante a produção, a fabricação de uma película. E estaria muito bem, e está por vezes muito bem, enfim, mas pode ser nociva, pode ser um embaraço, hum, porque eu creio que as duas tendências grandes do cinema contemporâneo, pelo menos do pouco que consigo assistir, é esta espécie de dilatação, enfim, desta vagueza, deste cinema um pouco vago que não que vai pela sensação, é muito impressionista, é muito, enfim, que é muito apoiado pela música ou por uma certa ambiência sónica, sonora, efeitos sonoros, enfim, que não vem só do Lynch, mas vem de muitas outras partes, vem também da música, claro, a música, enfim, mais, ou seja, há muitas películas contemporâneas que têm música do primeiro ao último minuto. Por vezes não muito audível, que se transforma em efeitos sonoros. E eu estou só dizendo que o cinema me parece ser uma coisa bastante mais difícil. É só isso. Bastante mais difícil.
Não digo que seja tão difícil como a música, nem que a pintura, mas seguramente é tão difícil como o teatro, como por encenação de um texto em palco, que mesmo sem toda, toda a maquinaria, enfim, o lado especular do cinema, apesar de tudo, é um trabalho considerável. O cinema é muito difícil e não só porque é um trabalho físico duro, é difícil. O tipo de pensamento que o cinema exige não é intelectual de todo. O que não quer dizer que os cineastas não possam ser intelectuais, enfim, e que não queiram pensar o cinema todo, as suas películas, estudar. Eu sou dos maiores amantes desde sempre desse estudo. Vou por outros lados. É verdade que há coisas muito. O ensaio contemporâneo é, por vezes, muito complicado para mim de ler, e é muito repetitivo e já está um bocadinho, já está um pouco num impasse. Pedro, pero te hago esta pregunta. Eh, por ejemplo, ahora Rancière escribió un nuevo libro sobre tu trabajo. ¿Vos lees eso? ¿Cómo es? ¿Qué ves en ese tipo de texto? O Rancière tem muitos, enfim, admiradores, claro, por todo o mundo, é uma grande estrela mundial. Primeiro da filosofia, depois, pouco a pouco, do cine ou da arte, ou do trabalho que fez sobre a arte contemporânea e o cinema em especial, mas confessa-se mais cinéfilo do que, enfim, não sabe muito de música, por exemplo, enfim, já hablamos muitos, não sabe, não conhece, não Ujú, se interessa. Ou seja, como para ele e para mim, sim, um pouco. Enfim, o teatro acabou há muitos anos, a música, se não acabou, parece ter acabado. Pintura, enfim. No entanto, ele é atraído por certas formas mais, enfim, mais estranhas, digamos, mais vanguardistas do que eu. Eu não tenho tanto essa. Mas é pura formação, é um homem desses anos, da experiência, enfim, que algumas coisas tinham que ser muito, muito, muito extremas. Eu não tanto, não passei por isso. O que o Rancière tem, que os outros têm menos, é que tenham, enfim, tinham um estudo que no meu caso, e falo só pelo meu caso, o Rancière e eu, colou logo muito, eu sem ter lido nunca, nem nunca ter lido. Enfim, quando li o primeiro texto do Rancière sobre mim, disse, at last, uh, acordaste agora. Ou seja, quase como uma coisa superior a ele. Porque ele tinha feito um trabalho que eu conhecia, porque eu estudei História, e nos últimos anos, enfim, o Rancière não era uma pessoa que fosse estudada na Universidade Portuguesa, enfim, nos anos 80, mas, apesar de tudo, havia entre nós algum interesse e sobretudo por França, era muito mais nessa altura França, um interesse pela filosofia da história, que nessa altura, não sei se, enfim, era uma coisa que começou a crescer, com o Althusser e, enfim, outros. E o Rancière tornou-se um dos filósofos que passou a, pareceu, pass- passou a falar mais do lado da história, enfim, pelo método que tinha, enfim, os estudos que fez, os livros mais famosos são estudos de história, quase, são A Noite dos Proletários, é um estudo dos arquivos, dos poemas, dos textos, das canciones, enfim, de alguns operários, enfim, em França e noutros, ah, e outros livros, enfim, sobre o povo, enfim, sobre os arquivos quase artísticos do povo. E uma ideia muito simples que eu também partilho, e
desde, enfim, não digo que esteja no sangue ainda no primeiro filme, mas que é preciso dar tempo ao tempo, o que não quer dizer inflação. É preciso dar o mesmo tempo, dar tempo. hum, Se o cinema pode oferecer algo, é tempo. No trabalho, enfim. hum, Mais complicado na pintura, é muito complicado na música, por exemplo. Acho, creio. Mas no cinema, também por ser uma arte, enfim, que trabalha com o humano e com seres humanos e com atores ou não atores, ah, há que respeitar os tempos interiores, os tempos personais, como se, ou seja, não tornar tudo o que se vê e se ouve e todos os seres humanos o mesmo, a mesma coisa, o mesmo movimento. Haveria que respeitar cada tempo para ser algo variado e até interessante, mas, enfim, humano. Mas, no meu caso, até mais complicado, mais, enfim, mais, de certa maneira, mais óbvio, porque eu trabalho com pessoas que nunca tiveram tempo, cujo tempo foi sempre limitado mesmo que eu me sinta limitado pelo meu pressuposto, e esta é a minha querela com os meus colegas, eu posso sinceramente acreditar que o Serra, que é um amigo, que o Apichatpong, que é outro amigo, que o Erice, que é outro amigo, se diga, não tenho tempo. Joder. Porque não? Porque cedem, porque não querem. O Serra não quer, porque sabe não, intui que por aí vai melhor que por o outro lado. Bom, o Apichatpong de outra maneira, enfim, com outro pensamento. Mas sempre que há que é o lamento mais normal, mais ouvido, mais escutado do cine contemporâneo, do cine, pois, não tive tempo, não está bem, não tivemos tempo. Não tínhamos 50 euros, tínhamos 42 euros, não tínhamos euros, não tínhamos tempo, não tínhamos. Nessa casa só nos deixavam filmar 2 dias, o ator só podia 4 horas, tudo. Desculpas ridículas, esfarrapadas, como se diz em português. Desculpas péssimas. Portanto, isto pega-se ao princípio, o dinheiro e o tempo, porque realmente no cine é capital esta. Eu talvez seja de todos, ou talvez com. Há um outro cineasta que me gusta muito e que estou sempre citando, que é o Wang Bin, que creio que tem o mesmo andamento, a mesma atitude que eu. Hum. És essa, não podes forçar o tempo, nem sequer da câmara, por vezes. Não podes forçar, porque é um desrespeito absoluto pela história das coisas que tens à tua frente. E por isso estive em história. Há uma história nesta garrafa, para o fundo. Podia ser, há uma película maravilhosa do Luc Moulet sobre esta garrafa. Mas podia ser sobre uma pedra, sobre uma rocha. E aí seria o Dovzhenko, ou um português António Reis, ou tantos outros. E diferentes, hein? Porque há coisas magníficas que, apesar de tudo, conseguem respeitar essa história. Uma história com as grande e as histórias pequenitas das pessoas que tens no teu quadro, no teu plano. Para mim sempre foi muito óbvio. Eu não posso massacrar, trucidar, entrar com o cinema e a sua, enfim, com estes falsos problemas. Vamos, porque só temos hoje de manhã para filmar. Não posso, porque aquela pessoa que está ali teve 700 mil manhãs que não conseguiu sequer sonhar. Sonhar. Sonhar no seu leito. Não conseguiu, quando nunca teve
tempo para pegar num bolígrafo para escrever algo, uma ideia. Nunca teve tempo para, enfim, devaneios, poesias destas. Nunca. Não vamos explicar porquê, não é? E estar confrontado com isso é o meu primeiro assunto, é o meu primeiro problema, a minha primeira responsabilidade, enfim, embora pequenita, mas, enfim, tem algo a ver com isso. Não posso esquecer, olvidar isso. Portanto, eu não posso fazer parte desta, como se diz, desta maneira de fazer ou produzir ou financiar, enfim, películas de hoje em dia. Coloco-me muito, como não posso fazer parte de um júri de cinema, é lá mesmo. Não me perguntam muito, já sabem, devem ter medo, mas não posso, não poderia, nunca. Seriam tantos os problemas que teríamos que ficar 6 semanas em Rijon. Não, depois do festival. Todos partem e nós empezamos a falar. Mas a falar seriamente. E aí sim, comparando as películas. Comparando-as, tendo monitores, é possível. Assim sim, assim se poderia julgar, enfim, que é muito feio, mas tudo faz parte da mesma, para mim, engrenagem, para falar como se um pouco, enfim, bom, entendem, creio. Y con esto vamos a terminar, Ok. porque siempre duran menos pero no podía cortar, era totalmente indebido, pero también está bien terminar. Así que te quiero agradecer, Perdón, Pedro. me perdí un poco No, 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 fue una maravilla. y Y gracias a ustedes por escuchar atentamente en una época que nadie escucha a nadie, así que pelo menos parece. Estão umas caras. Se não estão, são buenos actores. Todos contratados. Em Japão duermem mucho, sabe? Estou assim, estão todos. Mas com caderno, sabes? É muito horroroso. Enfim. bueno, muchas gracias al festival y a nuestras asistentes de grabación. Y recuerden que se va a estrenar en marzo, abril, La Sangre, primera película de Pedro Costa. Y gracias a Alejandro por ser tan gentil de dar este espacio. Muy amables a todos.